Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Vamos hoje falar a respeito do processo de formação dos dentes, que se chama odontogênese. O órgão dental, ou mais popularmente o dente, é uma estrutura importante para a qualidade de vida do ser humano. Cada dente tem um formato e uma função que, em conjunto, formam os arcos dentais. Os dentes em conjunto têm como principal função a trituração dos alimentos e como funções complementares a fonética e a estética, além de auxiliar o desenvolvimento da face como um todo e também ajudar na fala. A parte dos dentes que vemos quando abrimos a boca é chamada de coroa. A parte que está coberta pela gengiva chama-se raiz. A principal função dos dentes é triturar os alimentos para facilitar a digestão. Durante a mastigação, os alimentos são cortados, esmagados e triturados. É por isso que os dentes têm formas e funções diferentes. O esmalte é a primeira camada que cobre o dente. Sua função é proteger as partes mais sensíveis internas dos dentes. A próxima camada que compõe o dente é a dentina, e ela é recoberta pelo cemento na raiz. A última camada é a polpa, que contém nervos e vasos sanguíneos. Durante toda a vida, o ser humano terá duas dentições. A primeira delas é a decídua, conhecida como os dentes de leite, que nascem normalmente aos 6 meses de idade, o que vai sendo pouco a pouco substituída pela dentição permanente, geralmente a partir dos 6 anos de idade. Os dentes decíduos são muito importantes porque preparam o caminho, guiam a erupção dos dentes permanentes e ajudam a manter em equilíbrio o desenvolvimento das estruturas da face. Dentes, ossos, músculos e articulação. Na dentição decídua, temos 20 dentes e na dentição permanente, 32 dentes. Agora você já sabe a importância dos dentes. Então, pessoal, como a gente já havia dito, nessa nossa videoaula nós vamos discutir o aspecto histológico do desenvolvimento dentário e o agrupamento dos diferentes tecidos que formam os dentes e os seus tecidos ao redor. É válido ressaltar que todos os dentes seguem um processo similar de desenvolvimento, mesmo que cada dente ele se desenvolva aí como uma estrutura independente, né? E que tipos dentários com formas diferentes sejam estabelecidas ao final, ou seja, nós temos grupos de incisivos, caninos, premolares, molares, certo? Então, apesar de nós termos dentes morfologicamente diferentes, mas o processo de desenvolvimento, as etapas de desenvolvimento que os dentes passam, que nós denominamos aqui de odontogênese, ele é basicamente o mesmo, certo? E ele é um processo que nós denominamos de um processo indutivo que as células realizam umas com as outras, como nós falamos, uma intrincada cascata, complexa cascata, né, de sinalizações intercelulares, que vai se estabelecer aí, principalmente entre o epitélio que reveste a cavidade oral e um tecido que vai se estabelecer abaixo do epitélio, que nós denominamos de ectomesênquima. Em breve nós vamos explicar para vocês o que é o ectomesênquima, como que ele se forma e qual é a função dele, né? Por que ele se forma e qual que é a função dele, não só na formação do dente, dos dentes como um todo, mas também dessa região aí em que os dentes estão localizados nos ossos gnáticos, que representam a maxila e a mandíbula, os 2 terços inferiores da face, tá? Então, o epitélio que reveste a cavidade oral e este ectomesênquima, eles vão interagir entre si e é desta interação que as estruturas elas começam a se modificar e a gerar formas, e essas formas elas vão evoluindo com o passar do tempo até que surjam células diferenciadas capazes de produzir aí os tecidos que compõem os tecidos dentários, né, esmalte, dentina e polpa. Nós temos que a odontogênese ela foi dividida didaticamente em fases. Essa divisão didática é basicamente para que a gente possa compreender essa evolução morfológica que essas estruturas embrionárias elas sofrem e nós conseguimos também acompanhar esta evolução e o processo de formação dos dentes, né, desde a sua etapa inicial até a sua completa
formação que se estabelece aí com a organização do forame apical, que é a porção aí terminal da raiz. Então, quando o dente conclui a formação da raiz, nós temos, portanto, a etapa final de formação dos tecidos dentários a partir da odontogênese. Tá? Então, essas fases, elas são 5 fases, como eu comentei, que são divididas didaticamente. Em cada uma dessas fases, nós vamos ver diferenças morfológicas significativas e características de cada fase, né? As suas peculiaridades, as suas especificidades, e a partir da compreensão de cada uma dessas fases, do que acontece em cada uma delas, da morfologia, né, que os tecidos embrionários e posteriormente maduros vão estar em cada uma delas, nós vamos conseguindo compreender, né, por que o dente ele vai se formando na direção em que ele vai se formando, e também no futuro nós vamos compreender por que possíveis alterações produzem uma modificação ou outra modificação, a depender de qual é a fase de formação do dente em que essa alteração ela se estabelece, certo? Então, nós vamos estudar os aspectos de normalidade para que a gente compreenda qual é o aspecto de normalidade e para que no futuro a gente consiga fazer comparações entre alterações possíveis com os aspectos de normalidade para definir possíveis tratamentos ou até, né, que não necessitem de tratamento, mas que a gente possa esclarecer o paciente quando ele estiver diante de uma alteração que ele observe, de por que aquela alteração se formou e por que ela não, né, demanda nenhum tipo de tratamento. Então, nas fases da odontogênese, nas 5 fases da odontogênese que nós vamos estudar, nós seguiremos sequencialmente a fase 1, chamada de fase de broto ou botão, que vai seguir para a fase 2, chamada de fase de capuz ou boné, e aí vamos seguir para a fase 3, chamada de fase de campânula ou sino, e aí nós vamos chegando aí para as etapas finais do processo de formação da odontogênese, que são as fases de coroa e raiz, onde efetivamente se estabelece a deposição dos tecidos maduros do dente, tanto da região da coroa quanto da estrutura da raiz, concluindo aí o processo de formação dos dentes, e ao mesmo tempo em que o dente vai formando a raiz, ele também vai se movimentando do local de onde ele se origina até chegar ao local onde ele vai encontrar o seu dente antagonista. É importante que os dentes eles alcancem este local, nesta posição no arco dentário, em que ele encontra o antagonista, porque é justamente este encontro dos antagonistas que permite que o dente realize as suas funções. Se o dente ele se forma, porém ele não se encontra na sua posição adequada, isso impede ele de realizar corretamente e devidamente as funções para a qual eles estão, né, incumbidos de realizar, certo? Então, desse modo, esse processo ele é um processo que ocorre em todos os dentes, a odontogênese, embora os dentes se estabeleçam de maneira diferente morfologicamente no final, e ao longo da sua etapa de ocorrência da odontogênese, nós vamos ter o momento em que se forma o esmalte dentário, que é a etapa que nós chamamos de amelogênese, a etapa em que se forma a dentina, que é chamada de dentinogênese, e é o momento em que vai se formar a região da raiz, em que sobre a estrutura da raiz vai se formar o cemento, que embora não seja um tecido dentário, né, seja um tecido periodontal, mas ele vai se formar concomitante ao processo de formação radicular, e a formação do cemento recebe o nome de cementogênese, bem como a formação do osso alveolar, que ajuda no processo de fixação dos dentes ao osso, e esse processo é chamado de osteogênese. Então, todas essas etapas, amelogênese, dentinogênese, cementogênese, elas ocorrem ao longo da odontogênese. E nós vamos estudá-las individualmente a seu tempo, porque nós vamos posteriormente estudar em detalhes a formação do esmalte, suas características, né? E entender como esse evento se dá para que posteriormente a gente compreenda alterações possíveis da estrutura do esmalte dentário e também tratamentos adequados quando nós estivermos diante dessas alterações.
E no que eu falei para o esmalte, ele serve para a dentina, serve para o cemento, serve para o osso. Nós vamos estudar em separado cada um desses tecidos e os seus processos de formação especificamente, mas neste momento aqui, em linhas gerais, nós vamos apresentar uma visão do evento desde o início, né, da formação dos dentes até que ele se complete, formando a região periapical, a região do ápice, o fim, né, ali do ápice, que é o forame apical. Os eventos que nós estamos estudando, eles ocorrem no embrião humano em um local chamado de cavidade oral primitiva ou estomódeo. A cavidade oral primitiva ou estomódeo, ela é uma estrutura que lembra um saco em fundo cego, que se localiza aí entre a eminência cardíaca e a proeminência cefálica. Essa estrutura, ela, neste momento, não tem comunicação com o trato digestório anterior, porque existe aí íntegra uma estrutura chamada de membrana bucofaríngea. Essa membrana bucofaríngea, ela, por volta do 27º dia de desenvolvimento embrionário, ela sofre uma desintegração. E aí, quando essa desintegração ocorre, vai ficar, portanto, estabelecida a comunicação entre o estomódeo e a faringe e o restante do tubo digestivo. Então, este é o momento do estabelecimento do contato do meio externo através da cavidade oral com o tubo digestivo a partir da desintegração da membrana bucofaríngea. Nessa fase, nós temos aí uma cavidade oral revestida externamente por um epitélio simples, de não mais que 2 ou 3 camadas de células e que vai recobrir um tecido que está sendo invadido por uma população de células de origem ectodérmicas que são geradas nas cristas neurais. Essas células elas migram lateralmente quando as pregas neurais dobram, chegando até a região do futuro crânio e da face. Uma vez nos locais, esses tecidos de origem neural e, portanto, ectodérmico, passam a se comportar como um mesênquima, originando estruturas de natureza conjuntiva. Por isso, ela recebe essa denominação de ectomesênquima, porque as células possuem origem a partir do ectoderma, do epitélio que forma o tubo neural, e na região de cabeça e pescoço, elas vão se comportar como tecidos de origem mesenquimal e, portanto, vão dar origem a estruturas de natureza conjuntiva. E aí ela passa a receber esse tecido embrionário, passa a receber essa denominação de ectomesênquima. Aqui na sequência nós vamos acompanhar a organização histológica dos tecidos que estão compondo aí a cavidade oral, o epitélio que reveste a superfície, o mesênquima até então existente e o momento da chegada das células da crista neural para compor, junto com o mesênquima, uma estrutura que vai se denominar ectomesênquima. Aqui nós estamos vendo a cavidade oral primitiva, ou estomódeo, aí no embrião em formação. E aqui nós estamos vendo a organização das células na cavidade oral a partir de uma visão interna. Então, aí na superfície, as células epiteliais, que estão revestindo externamente, recobrindo esse tecido aí embaixo, que é um mesênquima. Esse mesênquima ele vai receber a invasão dessas células que estão aí vindas a partir lá das cristas neurais, e essas células aí, elas, em conjunto com as anteriormente existentes, vão compor uma população chamada de população de células do ectomesênquima. E essas células ectomesenquimais passarão a sinalizar com o epitélio para poder originar as estruturas dentárias. Então, conforme mencionado, quando o ectomesênquima se estabelece, ele começa a trocar, sinalização com o epitélio de revestimento, sendo que essa sinalização ela parte inicialmente do epitélio oral primitivo. O fator indutor inicial ele se encontra no epitélio oral primitivo e essa primeira sinalização ela ocorre aí na 5ª semana de vida intrauterina. E esta sinalização ela gera uma proliferação desse epitélio e essa proliferação gera um aumento do número de células que começa a invaginar para o ectomesênquima. Essa invaginação ela produz uma estrutura denominada de banda epitelial primária.
Essa banda epitelial primária, ela possui uma forma de ferradura. E essa forma de ferradura, ela vai se estabelecer tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então, a chegada das células da crista neural, elas acontecem na localização que será correspondente ao arco superior e na localização que será correspondente ao arco inferior. Quando o ectomesênquima se estabelece, começa a trocar, né, sinalização com o epitélio, e o primeiro sinal que vai surgir aí dessa sinalização é essa proliferação epitelial, gerando essa estrutura em forma de ferradura chamada de banda epitelial primária, né? Então, essa banda epitelial primária é uma estrutura de natureza epitelial que começa a invaginar para dentro do ectomesênquima. Aqui nessa animação nós vamos acompanhar a morfologia e a disposição das duas bandas epiteliais primárias, uma que vai se dispor referente ao futuro arco superior, que vai ser a maxila, e ao futuro arco inferior, que será a mandíbula. Então, essas duas estruturas, elas têm a forma inicial dos arcos e elas têm composição epitelial. Na animação a seguir, nós vamos ver como vai se proceder essa disposição dessas estruturas, essa conformação morfológica a partir da visualização do aumento do número de células e de como elas se movimentam na direção do ectomesênquima, invaginando para constituir aí a banda epitelial primária. Por meio dessa animação, nós conseguimos identificar a estrutura do epitélio que está em proliferação e abaixo o ectomesênquima. À medida que o número de células epiteliais aumenta, as células invaginam para o interior do ectomesênquima e essa invaginação ela tem uma forma total de arco, conforme a gente viu na animação passada. Esse cordão epitelial, né, denominado de banda epitelial primária, logo depois que se forma, passa a sofrer uma bifurcação na sua região de base, resultando em duas populações epiteliais proliferativas que continuam mantendo a mesma forma de arco, correndo, portanto, uma paralela à outra. Essa bifurcação dá origem, portanto, a essas duas populações que, uma paralela à outra, passam a receber denominações diferentes. A parte das células que ficaram mais para fora da cavidade oral recebe o nome de lâmina vestibular, ao passo que a que ficou mais voltada para dentro da cavidade oral passa a se chamar de lâmina dentária. Aqui nessa sequência encontra-se um dos motivos pelos quais ocorre aí essa bifurcação aí na base da banda epitelial primária, que é a condensação de células ectomesenquimais, levando, portanto, a uma força mecânica que gera essa bifurcação. Então, conforme eu mencionei, vai haver uma condensação de células aí na base da banda epitelial primária, gerando uma força mecânica que fará com que essa base ela não continue descendo uniforme, mas ela se bifurque, gerando dois segmentos epiteliais que correm paralelos entre si, mantendo a mesma forma de arco. Nós vamos ver aqui na sequência a organização daquela banda que corre mais externamente, estabelecendo o que nós chamamos de lâmina vestibular. Ela está mais próxima desta mucosa que reveste aqui lábios e bochecha, e nós chamamos essa mucosa de mucosa vestibular. Por isso, essa lâmina é a lâmina vestibular. Inclusive, ela vai dar origem a essa estrutura aqui, que é justamente a da mucosa vestibular. E a que corre mais internamente, ela vai ter a denominação de lâmina dentária, e é justamente da lâmina dentária de onde surgirão os órgãos dentários, onde nós vamos acompanhar aí efetivamente as fases da odontogênese. Então, aqui nós estamos acompanhando a bifurcação da banda epitelial primária, gerando a lâmina dentária mais internamente e mais externamente a lâmina vestibular. Na sequência, vamos acompanhar o que vai acontecer com cada uma dessas estruturas aí que se formou, a lâmina vestibular e a lâmina dentária. Conforme nós verificamos aí, a lâmina vestibular ela vai evoluir
para dar origem a uma estrutura que nós chamamos de fundo de saco do sulco vestibular. E a lâmina dentária vai evoluir para dar origem à estrutura dos dentes. Como que isso vai se estabelecer? Inicialmente, nós vamos acompanhar as modificações que vão ocorrer na lâmina vestibular, para só então, na sequência, estudarmos a odontogênese, que vai se processar justamente aí na estrutura da lâmina dentária. Então, essa banda epitelial que se situa do lado externo, que é a lâmina vestibular, ela vai continuar essa proliferação de células, né? Mitoses, mitoses e mitoses, aumentando com isso a sua espessura. Quando essa espessura ela tiver aumentada, nós vamos verificar que as células centrais elas vão sofrer uma degeneração, elas vão sofrer apoptose, ou seja, morte celular programada. Então, durante o processo de formação embrionária, a morte celular programada, que é a apoptose, ela é uma das vias através do qual nós damos origem a determinadas estruturas, por exemplo, a luz de órgãos ocos, e como, por exemplo, essa mesmo, que é a separação dos lábios da estrutura da mucosa que reveste aí a gengiva, que reveste a mucosa alveolar. Então, para que a gente tenha o lábio solto, é necessário que ocorra justamente uma degeneração das células centrais para que ele se solte da mucosa que está aí recobrindo o osso e a raiz do dente. Então, esse processo, ele se estabelece, portanto, por meio dessa degeneração dessas células centrais, através de apoptose, e essa degeneração vai dar lugar a uma fenda que constitui o que a gente chama de futuro fundo de saco do sulco vestibular. E essa estrutura ela se localiza entre a bochecha e os lábios e os futuros arcos dentários. Então, é justamente por isso, como eu havia comentado, que essa subdivisão externa da banda epitelial primária denomina-se lâmina vestibular. Ok? Então, nós vamos acompanhar aqui na sequência como que acontecem esses eventos aí na lâmina vestibular. Então, aqui vamos acompanhar a degeneração das células centrais, que vai ocorrer justamente na estrutura da lâmina vestibular. À medida que a degeneração dessas células ocorre, nós vamos separando a mucosa de um lado, que vai revestir os lábios e a bochecha, e a mucosa do outro lado, que vai recobrir aqui a região da gengiva e da mucosa alveolar. Então, essa estrutura aqui que está sendo modificada é a lâmina vestibular, e eu vou aqui apontar com uma seta o lado da mucosa que vai revestir lábios e bochecha e o lado da mucosa que vai revestir a gengiva e a mucosa do alvéolo aqui embaixo, ok? Então, aqui já tem especificado a estrutura que se formou, que é aqui embaixo, onde a seta aponta o fundo de saco do sulco vestibular. Na animação passada, nós estávamos vendo a modificação que estava se processando na lâmina vestibular, que dará origem ao fundo de saco do sulco vestibular do arco dental inferior. Nessa imagem aqui, eu trago para vocês a visão clínica do fundo de saco do sulco vestibular, só que agora tanto da arcada inferior quanto da arcada superior. Então, à esquerda, nós vemos o aspecto clínico, né, de um dedo sendo colocado aí justamente no espaço do sulco vestibular. Então, o lábio ele foi separado aí da mucosa que reveste a gengiva, graças àquela degeneração das células centrais da lâmina vestibular. Quando nós elevamos o lábio, nós conseguimos visualizar a mucosa que reveste a gengiva de um lado, a mucosa vestibular do outro lado, que reveste o lábio, e nós temos lá na região mais profunda o fundo de saco do sulco vestibular. Isso aqui corresponde, né, à estrutura que se originou da degeneração das células centrais da lâmina vestibular na arcada superior. Na arcada inferior, a degeneração das células da lâmina vestibular vai permitir a separação da mucosa da bochecha e do lábio, da mucosa gengival e da mucosa alveolar.
E aqui, quando nós fazemos a eversão, né, do lábio inferior, nós conseguimos ver a mucosa vestibular, que está separada lá dentro da mucosa gengival. A mucosa um pouquinho abaixo da mucosa gengival é chamada de mucosa alveolar. E aqui nós temos o pontinho que nos indica o fundo de saco do sulco vestibular, que é a região mais profunda aí, até onde chegaram a degeneração das células centrais da lâmina vestibular. Então, esse aspecto clínico nos mostra qual foi o resultado aí dessa evolução da lâmina vestibular. Na arcada superior, a separação dos lábios e da bochecha, da mucosa gengival e alveolar, e na arcada inferior, a mesma coisa. Então, aqui voltamos novamente para esse slide, né, que nos mostra aí as duas estruturas derivadas da bifurcação da banda epitelial primária, que são a lâmina vestibular e a lâmina dentária. Nós já vimos qual que é a evolução que se estabelece aí com a lâmina vestibular, né, gerando o fundo de saco do sulco vestibular, na arcada superior e na arcada inferior. E agora nós vamos acompanhar a evolução que vai ocorrer na lâmina dentária, que vai ter como resultado final a formação dos dentes. Então, a partir de agora, nós vamos observar as alterações morfológicas progressivas que vão acontecer aí na estrutura da lâmina dentária, que vai originar os elementos dentários. Nós vamos observar que após uma proliferação inicial uniforme aí ao longo dos futuros arcos dentários, a lâmina dentária ela vai passar a apresentar, em alguns locais, atividades mitóticas diferenciadas. E aí, como resultado disso, a partir da 8ª semana, mais ou menos, de vida intrauterina, em cada arco vão se originar 10 pequenas esférulas. Essas pequenas esférulas, elas vão invadir o ectomesênquima, ou seja, elas vão se aprofundar mais ainda, e essas esférulas, elas representam o início da formação dos germes dos dentes descidos. Então, nós vamos observar, a partir de agora, como que vai evoluir as fases da odontogênese, iniciando a partir da fase número 1, que é chamada de fase de botão. Então, aqui nessa sequência, nós vamos observar, a partir da banda epitelial primária, apenas a evolução da lâmina dentária, que é a que se forma mais internamente. Então, a lâmina dentária ela se aprofunda um pouco mais no ectomesênquima, mantém a forma de arco e nela surgem 10 esférulas, né, a partir de proliferações mitóticas diferenciais. Então, em cada arco, né, dentário, a partir da lâmina dentária vão surgir 10 pontos diferenciais, né, de mitose, e cada um desses pontos diferenciais vai dar origem a uma esférulazinha que corresponderá ao primeiro estágio de formação do elemento dentário, primeiro estágio da odontogênese, e cada uma esfera dessa corresponde a um germe de um dente descido. Então, são 10 dentes descidos no arco superior e 10 dentes descidos no arco inferior. É importante destacar que, embora cada lâmina dentária dessa vá dar origem a 10 esférulazinhas correspondentes a um germe de um dente descido, eles não se formam todos ao mesmo tempo. Então, alguns vão se formar primeiro e aí na sequência outros se formarão e teremos os últimos a se formarem. No final total é que se constituirá em 10 esférulas correspondentes à fase inicial do estágio da odontogênese dos dentes descidos. Cada dente descido vai dar origem a um sucessor permanente. E existem dentes permanentes que se formarão direto da lâmina dentária, assim como os descidos se formaram, né, a partir de esférulas originadas direto da lâmina dentária. Então, nós teremos dentes permanentes que se originarão a partir dos germes dos dentes descidos, ou seja, desses 20 dentes que surgiram aí, desses brotos de dentes descidos que estão surgindo aí da lâmina dentária nessa fase embrionária, nós teremos os predecessores permanentes. E teremos mais ainda dentes permanentes que se originarão direto da lâmina dentária mais para frente no desenvolvimento do indivíduo, quando nós tivermos um crescimento dos arcos e um aumento do espaço posterior
para que caiba esses dentes permanentes. Então, a partir desse momento, nós vamos acompanhar o que acontece em cada uma dessas fases da odontogênese, quais são as modificações morfológicas que vão adquirindo tanto a estrutura do epitélio quanto o ectomesênquima que vai se relacionar com ele, até que se estabeleça o elemento dentário. Vamos dar início aí pela fase 1 da odontogênese, que é chamada de fase de broto ou botão. Nós vamos acompanhar nessa animação subsequente como broto ele vai evoluir, né, para as seguintes fases, e à medida que a gente acompanha nós vamos verificando que todos os demais terão a mesma sequência evolutiva. Então, aqui inicialmente nós temos uma visão panorâmica da lâmina dentária, e a partir justamente deste epitélio aí, da base da lâmina dentária, figuras de mitose vão originar essa estrutura que nós vamos denominar de broto ou botão, que é a fase número 1 da odontogênese. E nós vamos ver embaixo essa condensação ectomesenquimal que vai ter início nessa fase aí também de broto ou de botão, essa condensação que vai se estabelecer na base do broto. Então, nelas, nas células epiteliais, nós temos células que têm um aspecto normal, né? Então, nós não temos diferenças significativas entre as células que compõem essas células do broto, porém, algumas são um pouco mais cilíndricas, as da periferia, outras são mais poligonais, mas não são diferenças tão significativas que nos permita fazer uma distinção nominal de locais, como nós vamos ver que na sequência isso vai ser possível, né? Nós podemos observar numerosas imagens de mitose, né, o que vai refletir essa atividade proliferativa, e no ectomesênquima a gente vai observar uma discreta condensação nesse início, né, e essa condensação, justamente na parte mais profunda dessa esférula epitelial, ela vai, a partir daqui, aumentar cada vez mais essa condensação e ela vai interferir no percurso sequencial do broto, que não vai conseguir manter essa forma regular de esférula e vai, portanto, impactar na forma subsequente que esse epitélio vai adquirir, e isso vai culminar com uma forma diferente que vai estar aí associada à fase subsequente. Na sequência, tanto as células que estão compreendendo aí a parte do epitélio que é proliferativa, que nesse momento aí constitui essa esférula, que nós demos o nome de broto, quanto as células ectomesenquimais continuam um processo de mitoses que vai aumentando o número de células aí existentes. Esse aumento do número de células e a continuidade da inter-relação entre esses dois tecidos vai concomitantemente produzindo modificações morfológicas que nós vamos acompanhar na sequência e que vai estabelecer a próxima fase da odontogênese, que é chamada de fase 2, que é a fase de capuz ou de Bonnet. Então, com a continuação dessa proliferação epitelial, o botão ele não vai continuar a crescer de maneira uniforme. Então, ele vai apresentar um crescimento desigual que vai levar a adotar uma forma que se assemelha a um boné, e essa é a razão pela qual ele recebe este nome de capuz ou de boné. No centro, né, da parte mais profunda, o capuz epitelial vai apresentar uma concavidade, sob a qual vai ser observada uma maior concentração das células ectomesenquimais do que se visualiza no estágio anterior. Então, nós vamos observar um aumento, né, da concentração dessas células ectomesenquimais, pressionando a base do capuz e levando à constituição justamente desta concavidade nessa região da base da antiga esfera que vinha crescendo de maneira homogênea. Então, embora haja algumas células em divisão no ectomesênquima, provavelmente a razão para o aumento da condensação seja a interação célula-matriz extracelular, certo? Então, com esse botão epitelial está em ativa proliferação, essa maior condensação ectomesenquimal, ela fisicamente talvez seja responsável pela concavidade inferior do capuz, certo? Então, nós vamos aí observar nesta ilustração que nós vemos aqui, como que as células elas vão adotar, inclusive, formas diferentes, né, em locais diferentes do boné ou do capuz, e isso vai nos permitir identificar
essas células por nomenclaturas diferentes, né, dessas regiões diferentes, com base na sua morfologia. Então, nós vamos observar que agora as células elas estão morfologicamente diferentes, em pontos diferentes da estrutura epitelial, e nós vamos identificar que esses tecidos agora eles já são tecidos que podem ser associados com, embora eles sejam embrionários, eles já podem estar associados aos tecidos maduros que vão se originar dele. E isso faz com que nessa fase nós já tenhamos estabelecido o que nós denominamos de germe dentário. Então, conforme mencionado, o germe dentário ele é formado pelas estruturas embrionárias que darão origem aos tecidos maduros que formarão os dentes, tá? E então, quando se estabelece a fase de capuz, nós vamos observar os vários componentes do germe dentário que vamos apresentar a partir de agora, né? A porção epitelial, que a partir dessa fase apresenta várias regiões distintas, denomina-se órgão do esmalte. Então, a estrutura que veio, né, se modificando a partir da lâmina dentária, que agora possui essa forma de capuz ou de boné, que tem constituinte epitelial, ele é chamado de órgão do esmalte, ou epitélio do órgão do esmalte. Essa estrutura recebe essa nomenclatura porque, com a sua evolução, nós vamos perceber que o tecido esmalte dentário vai surgir justamente deste epitélio, tá? E ao observar essa porção epitelial, nós vamos distinguir uma camada única e contínua de células que constitui a periferia do órgão do esmalte, as células que estão localizadas na concavidade, que estão aí adjacentes às células ectomesenquimais, e também a região mais interna, essa porção mais externa, a porção mais côncava e as células que estão aí entre as duas possuem características diferentes, nós vamos comentar um pouco mais para frente. E essas células que vão ficar localizadas nessa região da concavidade, que são as células ectomesenquimais, que vão aí ser responsáveis com sua condensação justamente por esta modificação na forma do broto para a forma de boné, essas células ectomesenquimais, elas passam a ser chamadas de papila dentária. As células da papila dentária, a partir do seu desenvolvimento, vai ser responsável pela formação dos tecidos dentina e polpa. Então, como o epitélio do órgão do esmalte vai dar origem ao esmalte e como a papila dentária vai dar origem à dentina e à polpa, então o epitélio do órgão do esmalte mais a papila dentária constitui o que nós chamamos de germe dentário, porque possui todas as estruturas embrionárias que possuem, né, a responsabilidade de se transformarem nos tecidos maduros que vão dar origem aos tecidos dentários, que são esmalte, dentina e polpa. Esmalte a partir do epitélio do órgão do esmalte, dentina e polpa a partir da papila dentária. Também é nessa fase que nós vamos observar uma condensação de células perifericamente ao redor do germe dentário, e essa condensação de células é chamada de folículo dentário, ou saco dentário também. Essa condensação de células ela vai ser responsável pela formação do periodonto de inserção do dente, ou seja, pelos tecidos adjacentes ao dente, que tem a finalidade de manter o dente inserido no osso. Esses tecidos são o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Certo? Ainda nessa fase, nós vamos observar que capilares sanguíneos vão penetrar o folículo dentário, especialmente na região adjacente ao epitélio, né, mais externo aí dessa estrutura do órgão do esmalte, e vão ser responsáveis pela nutrição dessa porção epitelial do germe dentário, que mais para frente vai provir justamente do folículo dentário. Então, aqui mais para frente, nós vamos falar no slide a seguir como essas diferentes porções do epitélio elas se denominarão graças à forma que as células vão se apresentar diferenciadas de um local para o outro. Antes aqui vamos ver esse resumo do que foi dito, né, anteriormente.
em relação ao que vai se originar, né, a partir de cada uma dessas estruturas embrionárias, a partir do germe dentário e também a partir do folículo dentário. Então, o germe dentário, que é formado pelo epitélio do órgão do esmalte e a papila dentária, dará origem aos tecidos maduros do dente, que são esmalte, dentina e polpa, sendo que o órgão do esmalte, que é a estrutura epitelial, dará origem ao esmalte dentário, e a papila dentária, que é o ectomesênquima, dará origem à dentina e à polpa. E o ectomesênquima, que vai envolver todo o germe dentário, que vai circunjacer todo o germe dentário, ele vai dar origem ao periodonto de inserção. E, portanto, é a partir dessas células ectomesenquimais que irão surgir os tecidos cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Então, dentro desse contexto, nós temos que o germe dentário e o folículo dentário, eles se estabelecem a partir da fase de capuz da odontogênese. Então, conforme mencionado, quando a estrutura que vem se modificando chega aí na fase de capuz, as células epiteliais que compõem o epitélio do órgão do esmalte vai apresentar diferenças morfológicas a depender da sua posição. Então, nós temos que as células que estão localizadas na concavidade, que está aí adjacente, né, à condensação que forma o ectomesênquima da papila dentária, esse epitélio ele passa a ser chamado de epitélio interno do órgão do esmalte. Essas células, inicialmente, elas têm forma cúbica neste momento, né? As células que estão localizadas na concavidade externa do capuz epitelial passam a constituir o epitélio externo do órgão do esmalte e elas têm um formato mais achatado, né? Enquanto as células do epitélio interno do órgão do esmalte possuem uma forma mais cúbica, as células do epitélio externo do órgão do esmalte já vão apresentando uma forma mais pavimentosa. E as células que ficam, né, na região central do órgão do esmalte, justamente entre o epitélio interno e o epitélio externo, elas vão se separando umas das outras, né, e nós vamos observando entre elas uma maior quantidade de substância fundamental, rica aí em proteoglicanos, né? Então, essas células elas vão adotando uma forma que é identificada como uma forma estrelada, e é isso graças aos vários prolongamentos que acabam estabelecendo contato entre si por meio de junções adesivas chamadas de desmossomos. Então, em razão dessa forma que essas células adquirem, essa aí porção central do órgão do esmalte passa a ser chamada de retículo estrelado. Então, aí na fase de capuz da odontogênese, o epitélio do órgão do esmalte, ele passa a apresentar porções distintas, morfologicamente identificadas por variação na forma das células epiteliais que o compõem. Nas células que estão formando a concavidade do capuz, próxima da papila dentária, as células ganham um formato cúbico, ao passo que aquelas que estão na concavidade mais externa, próxima do folículo dentário, adquirem um formato mais achatado e passam a ser denominadas de células do epitélio externo do órgão do esmalte. E as células que estão intermediárias entre um tipo e outro tipo passam a produzir uma quantidade de substância, né, de matriz extracelular que vai separando as células, mas que as suas junções adesivas, os desmossomos, as mantêm unidas entre si, e aí elas vão adquirindo um aspecto estrelado. Então, graças a ao aumento da quantidade de células dessa estrutura, né, e graças a esse aspecto aí, essa região ela vai sendo denominada de retículo estrelado. Aqui na sequência nós vamos continuar acompanhando as modificações tanto do germe dentário quanto do folículo dentário. Nós vamos observar que vai haver uma continuação do aumento do número de células e uma continuidade de inter-relação entre esses dois tecidos, que vai ocasionar mudanças cada vez mais gradativas na morfologia, principalmente do epitélio do órgão do esmalte. Nessa nova fase, nós vamos observando que a parte epitelial do germe dentário, que é o órgão do esmalte, ele vai apresentando o aspecto de um sino, com essa concavidade dele cada vez mais acentuada e, consequentemente, com as suas margens mais aprofundadas. É essa aparência morfológica que faz com que essa fase seja denominada de fase de campânula, né?
E quando nós vamos observando que, à medida que a estrutura chega a esta morfologia, nós vamos observando uma diminuição na divisão celular, tanto no órgão do esmalte quanto na estrutura que forma o ectomesênquima. Porém, nós vamos observar a partir de agora modificações tanto na forma quanto o aparecimento de células especializadas ou diferenciadas. E é justamente por causa dessas duas razões, as modificações morfológicas e o surgimento das células diferenciadas e também a deposição dos tecidos maduros do dente, é que nós vamos também denominar essa fase de morfodiferenciação e fase de histodiferenciação. Nós vamos acompanhar aqui na sequência que a fase de campânula, ela possui uma fase inicial, que a gente chama de fase de campânula inicial, e depois nós vamos observar que a estrutura da campânula ela vai perder o contato com a lâmina dentária através da fragmentação das células que as une, né, da fragmentação das células da lâmina dentária. E esta fase aí é a fase em que vamos começar a observar a modificação das células que vão ganhar agora características de células diferenciadas, e aí nós vamos estar diante da fase de campânula, chamada de fase de campânula avançada. Então, vamos às modificações que nós vamos observar aí na fase de campânula. Primeiro, na porção epitelial, na região central, que corresponde ao retículo estrelado, ele vai continuar a crescer em volume, né, principalmente aumentando a distância entre as células e seus prolongamentos. Nós vamos observar um aumento na quantidade de água e também dos proteoglicanos que essas células produzem. Nós também vamos observar que as células do epitélio externo do órgão do esmalte, que já estavam achatadas, elas vão se tornar mais achatadas ainda, vão se tornar pavimentosas. E as células do epitélio interno, por sua vez, elas vão se alongar, e aí elas vão passar a ser células cilíndricas, baixas, né, com o núcleo mais centralizado. Então, essas são as principais modificações que nós vamos observar no epitélio. Além dessas modificações, nas diversas estruturas do órgão do esmalte, nessa fase, nós vamos observar o surgimento de uma nova camada de células que vai surgir entre as células do retículo estrelado e as células do epitélio interno do órgão do esmalte, que são chamadas de células do estrato intermediário. Essas células do estrato intermediário, elas surgem, portanto, como uma camada, como uma quantidade de células que formam uma nova camada, mas ela possui 2 a 3 linhas de células e elas vão se constituir, portanto, no que nós denominamos de estrato intermediário, e vai ali se estabelecer entre as células do retículo estrelado e as células do epitélio interno do órgão do esmalte, e acredita-se que elas participam na formação do esmalte, né? Por outro lado, na campânula, na região em que os epitélios externos e internos do órgão do esmalte eles se encontram, ali principalmente no nível da borda do sino, vai se formar um ângulo agudo. Essa região vai ser chamada de alça cervical. Então, esse ângulo agudo que se estabelece aí com o encontro do epitélio interno com o epitélio externo do órgão do esmalte, se estabelece o que nós chamamos de alça cervical. Então, é o local em que, por volta do final da fase de coroa, tanto as células do epitélio externo quanto as células do epitélio interno proliferam e vão constituir uma estrutura chamada de bainha radicular de Hertwig. E é justamente então a partir dessa alça cervical que nós vamos ter a indução da formação da raiz do dente, certo? Então, essa estrutura aí ela vai se desenvolver na fase de raiz da odontogênese. Na papila dentária, nós vamos observar que as células ectomesenquimais, elas ainda se apresentam diferenciadas na sua região central, né? E os capilares sanguíneos, eles inicialmente estavam no folículo dentário, eles começam também a penetrar essa região aí do folículo da papila dentária durante essa fase de campânula. E aí a papila dentária vai aparecer com um grande número de células. E também o folículo dentário vai também experimentar algumas modificações, que é justamente o fato de ele se tornar mais evidente, pois aí ele passa a envolver o germe dentário por completo, inclusive na extremidade oclusal. Então, como eu havia falado, a porção da lâmina dentária entre o órgão do esmalte e o epitélio bucal ela vai se desintegrar. E aí o folículo dentário passa a ocupar essa região
e aí ele acaba agora circunjacendo totalmente o germe dentário, certo? E nós vamos observar aqui na sequência como que vai se dar a evolução do osso, da maxila e da mandíbula, que ao se formar vai evoluir e se direcionar para a região desse germe dentário em formação para poder estabelecer uma estrutura óssea ao redor de todo o elemento dentário em formação para protegê-lo, formando um espaço onde o germe dentário vai evoluir, se desenvolvendo aqui a partir da fase de campânula avançada, que é denominado de cripta óssea, tá? Então, esse dente em desenvolvimento ele vai se separar do epitélio oral, porém, alguns grupos de células epiteliais da lâmina, elas vão aí não se desintegrar completamente. Então, a maioria vai sofrer apoptose e algumas vão permanecer viáveis, por assim dizer, nessa região, formando o que a gente chama de gubernáculo ou canal gubernacular. E aí, os autores acreditam que essas células que não se desintegram e que permanecem aí nesse espaço aí onde vai se formar o osso, elas serão importantes para poder conduzir ou direcionar o processo de erupção dentária. Então, aqui nesse slide, nós verificamos já a estrutura da campânula, não mais ligada à base lá da lâmina dentária, graças à fragmentação justamente dessa parte da lâmina dentária que unia a estrutura da campânula ao epitélio lá da lâmina dentária com o epitélio oral. E isso vai facilitar, portanto, a ocupação desse espaço pelas células do folículo dentário que vão se concentrar aqui circunjacente e também vai permitir que o osso que já vem se formando aí, ele circunde toda a estrutura da campânula, envolvendo completamente o germe dentário e o folículo dentário. Na sequência, nós vamos acompanhar como que esse osso vai evoluir desde o início da sua formação até estabelecer essa estrutura que nós chamamos de cripta óssea. Aqui nesse slide, nós representamos a sequência de fases, né, do elemento do germe dentário, evoluindo aí do broto ou do botão para o capuz, do capuz para a fase de campânula, né, a fase inicial da campânula e posteriormente a fase mais avançada da campânula. Nós vamos observando essa estrutura aí que está apontada pela seta, que está ilustrando como que vai se dar a formação do osso nessa região, que vai culminar com o envolvimento do germe dentário por osso, né, por trabéculas ósseas, protegendo na fase de campânula, que é a fase onde o dente vai estabelecer a sua forma e posteriormente iniciar a deposição dos tecidos duros, para que ele fique protegido e, portanto, não ocorra nenhuma alteração na forma, o que viria a causar impacto na oclusão. Então, aqui a seta aponta na fase aí de broto ou de botão o início da formação do osso. Então, nessa fase, o osso que está se formando é o osso basal, que é o osso da base da maxila e da mandíbula. Então, esse osso aí ele não tem relação com a formação dos dentes em si. Ainda que o indivíduo não estivesse formando dente nenhum, essa estrutura aí da base da maxila e da mandíbula, nessa fase já estaria também iniciando seu desenvolvimento, formando essas primeiras trabéculas ósseas a partir de ossificação intramembranosa. Aí, na sequência, nós vamos observar que a estrutura do broto evolui para a fase de capuz, né? E já na fase de capuz, nós vamos observando que o osso já começa a se dirigir na direção da estrutura do capuz. Então, essa nova etapa de deposição óssea, esse novo momento de deposição óssea, essa nova orientação, né, de formação de osso se encaminhando para estar aí adjacente, circunjacendo aí o capuz em formação, já é uma orientação que está relacionada com a formação do dente. Significa dizer que se o indivíduo não formasse nenhum dente, essa nova porção de osso que está se estabelecendo na fase de capuz, ela não ocorreria. Então,
esse novo momento de deposição óssea, que forma que nós chamamos de paredes laterais, do que vai se estabelecer a futura cripta óssea, ela representa a deposição de uma porção de osso que nós chamamos de osso do processo alveolar. Então, os processos alveolares, eles só se estabelecem se o indivíduo for formar dentes. Indivíduos que tenham algum problema genético e não formem dentes, ele também não forma os processos alveolares, né, que são os espaços ali no osso onde as raízes dos dentes elas estão localizadas. Então, essa porção de osso, que é o osso do processo alveolar, ele inicia sua formação aí na fase de capuz da odontogênese, estabelecendo as paredes laterais da futura cripta óssea, que é justamente esse espaço dentro do osso onde vai estar localizado o germe dentário e o folículo dentário. Aí, na fase de campânula, o osso ele vai avançar ainda mais, né, para poder circunjacer o germe dentário em formação, e quando a fase de campânula ela avança e ocorre a desintegração ou a fragmentação da lâmina dentária, essa porção de osso ela vai estabelecer sobre aí a estrutura do germe dentário, estabelecendo o que a gente chama de teto da cripta óssea. Então, o teto da cripta óssea ele vai fechar essa porção de osso e então o germe dentário vai ficar completamente protegido por paredes ósseas. Esse osso que forma aí o teto da cripta óssea também é osso do processo alveolar. Só que futuramente esse teto da cripta óssea ele vai ser reabsorvido justamente na região onde ficaram as células do pertúito, as células do gubernáculo que ficam nos pertúitos desse osso aí e que vai orientar as células que vão reabsorver esse teto da cripta óssea para poder permitir a passagem do dente quando esse for erupcionar. Então, por este mecanismo, nós temos, portanto, o desenvolvimento da cripta óssea, que é a formação a partir do osso basal de uma nova porção de osso que se estabelece, que é o osso do processo alveolar. Esse osso do processo alveolar, na fase de capuz, forma as paredes laterais e na fase de campânula forma o teto da cripta óssea e assim o germe dentário ele passa a ser totalmente alocado dentro do osso aí da maxila e da mandíbula. Na fase de campânula, nós também vamos verificar alguns fenômenos morfogenéticos que vão levar à determinação da forma da coroa desse futuro dente, né? E isso se deve à formação de dobras justamente no epitélio interno do órgão do esmalte, nesses locais em que as primeiras células vão cessar as atividades mitóticas antes de iniciar a diferenciação nas células maduras que vão produzir o esmalte dentário, que são os ameloblastos. Então, quando essas células elas param de se dividir, elas vão estabelecer pontos fixos. Então, nós vamos ter os pontos fixos das primeiras células que param de se dividir, juntamente com aquelas células que estabeleceram as alças cervicais. Então, as alças cervicais são pontos fixos e as primeiras células que param de se dividir estabelecem novos pontos fixos. Então, nós temos as células que pararam de se dividir, que são pontos fixos, e as demais que continuam se dividindo, que são pontos que continuam se movimentando. Então, essa diferença entre pontos fixos e pontos móveis é diferente entre cada grupo de dentes. Isso vai resultar, portanto, em dobras desse epitélio interno, que vai acabar estabelecendo a forma da futura coroa do dente, que nós dizemos que se trata da morfodiferenciação. Então, como o restante das células do epitélio continua se dividindo por mais algum tempo, o aparecimento de novas células resultantes de sucessivas mitoses vai ocasionar uma força no epitélio interno em direção aos pontos nos quais as células pararam de se dividir. Então, quando a atividade mitótica das células vai terminando, sequencialmente, a partir dos vértices das cúspides em direção à alça cervical, as vertentes das cúspides vão se delineando, estabelecendo assim a futura forma da coroa do dente. Então, nos dentes anteriores, as primeiras células que vão parar de se multiplicar para começar a se diferenciar são as células que formam os bordos incisais dos dentes anteriores. E nos dentes posteriores, as primeiras células que vão parar de se dividir para se diferenciar são as células que formam as pontas de cúspides. Vamos partir aqui desse exemplo para que a gente possa verificar os pontos fixos que vão se estabelecer. Primeiro, as alças cervicais
e depois a borda incisal, onde as primeiras células vão parar de se dividir, para se diferenciar. Esses pontos fixos vão determinar que os demais móveis estabeleçam dobras que vão culminar com o estabelecimento de uma forma. Essa forma é a forma da futura coroa do dente, que nós veremos a seguir qual que é o dente que vai se estabelecer a partir dessa modificação específica que se estabeleceu na forma interna do epitélio e que se deu a partir da parada de 3 pontos específicos, a das células das bordas incisais e a das células que formam as alças cervicais. Então, esses pontos específicos de parada acabou determinando a forma da coroa completa de um dente anterior, um incisivo. Na sequência da morfodiferenciação, as primeiras células que pararam de se dividir, que são aquelas que nos dentes posteriores estão ocupando a posição das futuras pontas de cúspides, e nos dentes anteriores, daquelas que estão localizadas na região das bordas incisais, essas células que pararam de se dividir e acabaram gerando as dobras do epitélio interno, elas vão iniciar o processo de diferenciação celular, que vai culminar no aparecimento de células capazes de produzir os tecidos maduros do dente. Este fenômeno recebe o nome de histodiferenciação. Então, nós vamos verificar que a histodiferenciação elas se iniciam justamente nessas células que pararam de se dividir e agora elas vão se especializar. E nós vamos observar como que essas células elas vão evoluir no seu processo de diferenciação. Aqui nessa animação nós estamos aí representando em lilás as células que representam o epitélio interno do órgão do esmalte. Em verde, as células que estão acima, aí compondo o epitélio do órgão do esmalte, e abaixo as células ectomesenquimais. Separando as células do epitélio interno do órgão do esmalte das células ectomesenquimais, nós temos a estrutura da lâmina basal. As primeiras modificações que nós vamos ver, as primeiras células a se diferenciar são as que ocupam os pontos de parada do epitélio interno do órgão do esmalte. Essas células elas vão se tornar cilíndricas, então elas vão ganhar altura e aí posteriormente nós vamos verificar uma modificação da posição das organelas internas e isso vai ser percebido na microscopia óptica pela inversão da polaridade, ou seja, pela modificação na posição do núcleo. Então o núcleo ele vai inverter a sua polaridade, bem como todas as estruturas internas celulares, e aí vai surgir um tipo celular que nós vamos identificar com o nome de pré-ameloblasto. Esse pré-ameloblasto é uma célula em processo de diferenciação, mas ela não é uma célula completamente diferenciada. Entretanto, ela está apta a produzir sinalizadores que vão interagir com as células do ectomesênquima e induzir essas células do ectomesênquima a se diferenciarem, certo? Então, essas células elas vão começar a trocar sinalização entre si e essa sinalização trocada nós chamamos de fenômenos de indução recíproca. Essas células agora que acabaram de iniciar o seu processo de diferenciação a partir de células cúbicas do epitélio interno do órgão do esmalte, a partir do seu aumento de altura, né, se tornando células cilíndricas e de inversão de polaridade, com o núcleo agora localizado no polo oposto ao que anteriormente se encontrava, passa a se chamar pré-ameloblasto. O pré-ameloblasto ele não é apto ainda a produzir o esmalte, mas ele é capaz de sinalizar para as células do ectomesênquima da papila dentária e essa sinalização acaba produzindo a indução das células mais superficiais da papila a se diferenciarem em odontoblastos. E essas células que vão se diferenciar em odontoblastos vão iniciar a produção da dentina, que é o primeiro tecido que vai se depositar no dente. Então, o primeiro tecido maduro que se deposita no dente é chamado de dentina. E essa deposição de dentina contém, portanto, os sinalizadores necessários para que ocorra um processo de continuidade da diferenciação
dos pré-ameloblastos em ameloblastos. Então, essa troca de sinalização, como nós comentamos, recebe o nome de indução recíproca. E aí nós vamos ver na sequência que, com a dentina depositada, as células que são os pré-ameloblastos vão continuar ganhando altura e se tornando células com mais organelas de síntese, que são denominadas de ameloblastos. E aí, portanto, se tornam aptas a produzir a matriz do esmalte dentário e também a mineralizar a mesma. Então, no fim da fase de campânula, ou na fase de campânula avançada, nós temos o iniciozinho, né, de produção dos tecidos dentários na coroa. A dentina, que é a primeira que se desenvolve, que é a dentina do manto, e o esmalte dentário, ali nos primeiros locais de deposição desses tecidos. E a continuidade disso representa a fase de coroa. Aqui na sequência nós vamos acompanhar a evolução das 3 primeiras fases da odontogênese, fase de botão, capuz e campânula, sem cortes. Então aqui nós estamos vendo a formação embrionária na 6ª semana de vida intrauterina, quando nós estamos vendo ali a formação dos arcos dentários iniciais, né, a formação da lâmina dentária, a partir da chegada das células da crista neural, estabelecendo o ectomesênquima. Essas trocas de sinalização determinam que o epitélio começa a produzir a estrutura da banda epitelial primária, que se bifurca em lâmina vestibular e lâmina dentária. A partir da lâmina dentária que nós vamos ter a formação dos germes dentários. Aqui nós temos a primeira fase, que é a fase de broto da odontogênese, né, que se estabelece como proliferação mitótica, formando esférulas, em cada arco 10 esférulas. Essas esférulas elas vão aumentando em volume e as células ectomesenquimais se condensam na base, gerando uma modificação do formato que estabelece, portanto, a segunda fase da odontogênese, que é a fase de capuz, que é quando se estabelece também a estrutura do germe dentário formado pelo órgão do esmalte mais a papila dentária. Lembrando que o órgão do esmalte dará origem ao esmalte dentário e a papila dentária dará origem à dentina e à polpa. Por isso, essa estrutura é chamada de germe dentário. E também nessa fase se estabelece o folículo dentário, que é o ectomesênquima, que fica circunjacente ao germe dentário. E aí, o folículo dentário dará origem ao periodonto de inserção, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Aqui na sequência do capuz se estabelece a fase de campânula, que é com o aprofundamento, né, das bordas laterais, estabelecendo uma estrutura que tem uma forma de um sino, né? E aí se estabelece a alça cervical, que estabelece um ponto fixo ali no encontro do epitélio interno do órgão do esmalte com o epitélio externo do órgão do esmalte. E lembrando que as células do epitélio interno do órgão do esmalte, elas têm formato cúbico e as células do epitélio externo do órgão do esmalte têm formato mais achatado. É na fase de campânula que se estabelecem os fenômenos de morfodiferenciação e de histodiferenciação. Na fase avançada de campânula, ocorre a fragmentação da lâmina dentária e se estabelece também o teto da cripta óssea. E nessa fase que se inicia a produção dos tecidos dentários. E na sequência nós iremos abordar na próxima aula os eventos subsequentes que se estabelecerão na fase de coroa da odontogênese e na fase de raiz da odontogênese. Até breve. Fui!